Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 2 de dezembro e todos os dias eu compartilho uma escritura que é da designação do Vem Segue. Eu convido você a fazer parte comigo desse estudo diariamente. Vocês podem me acompanhar aqui pela Rádio Sud, a sintonia que eleva no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês, na designação aqui, Moroni, capítulo 4, versículo 1. Bom, e Moroni diz o seguinte aqui, o que ele ensina: maneira pela qual seus élderes e sacerdotes ministravam a carne e o sangue de Cristo à igreja. E eles ministravam de acordo com o mandamento de Cristo. Sabemos, portanto, que esta maneira é correta. E o elder e o sacerdote ministravam-os. Bom, então aqui Moroni estava falando a maneira, né? Quem podia ministrar ali e abençoar o corpo e o sangue, né? O pão, né? E o vinho, em memória do sacrifício que Jesus Cristo ele está falando sobre o sacramento. E uma designação que eu tinha deixado é assistir um vídeo que estava lá que ainda está, né? Na biblioteca do Evangelho, na parte do Vem e Segue-me da Escola Dominical. Você vai lá, tem um vídeo, né, sobre o sacramento e mostra ali a expiação de Jesus Cristo. E ao assistir esse vídeo, né, eu lembrei de Lucas capítulo 22, que é o que eu quero compartilhar com vocês, algumas coisas que eu senti desejo de compartilhar hoje com vocês, tá bom? Do Vem Segue ao assistir esse vídeo. Bom, então me levou lá para Lucas capítulo 22, a partir do versículo 41. Eu vou ler os versículos, tá bom? E depois eu vou fazer alguns comentários. O que está acontecendo aqui é que Jesus Cristo, ele foi ali com os apóstolos até o Monte das Oliveiras. E já era de madrugada, tá bom? E estava tão escuro naquela noite. E ele chega lá e pede para os apóstolos esperar em um lugar, que ele vai até um outro lugar orar. Ele vai ali cumprir a expiação, pagar pelos nossos pecados. Então o versículo diz assim: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Então, para começar aqui no versículo 41, né, fala que o Salvador Jesus Cristo ele se afastou ali cerca de 30 metros, né, cerca de um tiro de pedra. Um tiro de pedra nas escrituras significa cerca de 30 metros. Se fosse eu, né, jogando essa pedra, ia dar uns 50 metros no mínimo, né? Brincadeira. Mas naquela noite tão escura, cerca de 30 metros não dava mais para... Jesus Cristo se ocultou, né, da vista ali dos apóstolos. E antes de sair pediu para que eles pegassem e ficassem orando e vigiando, né, naquele local ali. E Jesus Cristo ele vai lá e passa uma dor tão intensa, né, pelo pecado de toda a humanidade, que ele chega a suar sangue por cada um de seus poros. Essa é a única escritura no Novo Testamento que fala que Cristo, que o seu suor, né, tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então era uma dor muito intensa, era uma dor física, espiritual, né? Naquele momento ele estava pagando, né, pelo pecado de toda a humanidade, né? Então era uma dor indescritível, não tem como descrever, né? Ninguém entende essa dor na sua totalidade, ninguém conseguiria suportar isso. Mas ele foi e cumpriu a expiação, ele volta até os apóstolos, né? Acha eles dormindo, acorda eles, pede para eles continuar orando, vigiando, e volta novamente, ou seja, ele já tinha passado a dor, ele sabe que ele tem que voltar lá de novo e mais uma vez expiar pelos pecados de todo o povo. Ele volta até o apóstolo, vai de novo lá, né? 3 vezes ele foi até novamente ali orar ao Senhor intensamente ali e sofrendo pelo pecado de toda a humanidade, né? Então,
ele se afastou cerca de 30 metros e ficou nessa agonia, passando pelo sofrimento. Outro comentário que eu quero fazer, que quando Jesus Cristo diz ao Pai, né, passa de mim esse cálice. Eu aprendi em uma reunião com 70, né, numa reunião da igreja, que essa frase, né, passa de mim esse cálice, tem mais de 10 significados, tá bom? Tem muito sentimento envolvido nessa frase, né? E aí ele comentou pelo menos 2 desses significados dessa frase, mas ele falou que tem pelo menos 10 significados sobre essa frase, passa de mim esse cálice, né? Bom, nós conhecemos comumente quando Jesus Cristo diz, né, é o desejo de recuar, né, de não ter que beber da amarga taça, de sofrer tanto daquela maneira. Então tem esse sentimento, tem esse pedido ao Pai também. Mas também ele tem muita humildade quando ele fala essa frase, porque ele está se submetendo completamente à vontade do Pai, pondo a vontade do Pai acima da dele, né? E outra coisa, quando ele diz também essa frase, né, que foi o que o 70 acabou compartilhando, significava sobre honra, né? Porque Cristo, quando ele dizia, passa de mim esse cálice, né, ele estava querendo dizer também ao Pai, dizendo ao Pai, ó, se eu não sirvo, né, se eu não fui perfeito em tudo para fazer esse sacrifício, passa de mim esse cálice. Então ele tinha gratidão também, ao Pai. Ele era um desejo de honrar. Ele sentia-se honrado em ter sido escolhido por Deus para pagar pelos pecados de toda a humanidade. E esse foi um desejo voluntário dele. Ele se ofereceu para pagar pelos pecados de toda a humanidade. Então essa frase tem muito mais do que simplesmente quando aprendemos que ele não queria, naquele momento ele queria recuar e não tomar sobre si o sangue, tomar sobre si os pecados de toda a humanidade. Ou então tem muito ensinamento, tem muito sentimento aí. E um dos sentimentos mais profundos que tem aí é sobre o amor. Bom, nós podemos e sabemos que Jesus Cristo, ele passou por isso sozinho, né? Não tinha como alguém ajudar ele nesse momento. Mas na própria escritura aqui, diz que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, né? Então nós não podemos imaginar que o anjo erguia a mão ou que passava força para Jesus Cristo. Não tem nada a ver com isso, tá bom? E talvez mais para frente a gente possa até, ao aparecer novas escrituras, alguma revelação, possa dizer o que realmente aquele anjo foi ali e como ele fortaleceu, né? Agora, o que eu acho que aconteceu aí já é coisa minha, né? Não é uma doutrina da igreja, não é nada disso, mas o que eu acredito que aquele anjo foi lá, ele foi relembrar Jesus Cristo sobre a sua missão, naqueles momentos difíceis que ele estava passando, né? Mas eu não imagino aquele anjo chegando lá e dando tapinha nas costas de Jesus Cristo, dizendo, você vai conseguir, aguenta mais um pouco. Eu não imagino aquele anjo dizendo isso. Bom, eu imagino aquele anjo chegando para Jesus Cristo e dizendo, só tem você. Só você consegue. Ninguém mais consegue. O Pai Celestial confia em você. E se você não fizer, o Pai vai ter se tornado um mentiroso, porque ele disse que você faria. Ele prometeu um Salvador. E se for uma mentira, e se o Pai mentiu, ele deixa de ser Deus. Porque Deus, ele não pode mentir. Então acredito que, como eu estou falando, não é uma doutrina da igreja, mas a gente fica imaginando o que o anjo poderia ter falado ou o que ele poderia ter feito que fortaleceu o Salvador. E eu acredito que por amor ao Pai e por amor a nós, Jesus Cristo ele vai e cumpre a expiação.
Ele paga pelos pecados de toda a humanidade. Bom, eu vou terminar essa mensagem com Doutrina e Convênio, na seção 19, versículos 16 em diante aqui. Jesus Cristo dando uma revelação a Joseph Smith, ele disse assim: Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse, tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter que beber a amarga taça e recuar. Todavia, a glória seja para o Pai. Eu bebi, terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Eu acho que o que eu gostaria que ficasse fixado na nossa mente sobre essa mensagem de hoje é ter gratidão pelo sacrifício que Jesus Cristo ele fez por nós e respeito pelo sacramento, pelo que o sacramento representa, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que eu quero passar hoje para vocês. Gratidão e respeito, né? Quando o sacramento for passado entre nós, que nós possamos estar reverentes, humildes, agradecidos pelo sacrifício que o Salvador ele fez por nós. Como eu disse, Jesus Cristo ele teve que passar por isso sozinho. Mas se eu tivesse lá a cerca de 30 metros do Salvador, eu sei que eu não poderia ajudar. Mas ali a 30 metros eu me ajoelharia e faria uma oração a Deus, prometendo ser mais fiel, ser mais grato por tudo que o Salvador estava fazendo por mim, que ele fez. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.